5 de maio, sexta. Lição 6, Jovens. Tema: Calculando corretamente. Nosso cálculo do tempo profético era tão simples e claro que mesmo as crianças poderiam compreendê-lo. A contar da data do decreto do rei da Pérsia, como se encontra em Esdras 7, o que foi promulgado no ano 457 a.C., acreditava-se que os 2.300 anos de Daniel 8,14 terminariam em 1843. De acordo com isso, aguardávamos a vinda do Senhor no fim desse ano. Ficamos extremamente decepcionados quando o ano terminou e o Senhor não veio. Não se percebeu a princípio que, se o decreto não tivesse sido emitido no início do ano 457 a.C., os 2.300 anos não se completariam no fim de 1843. Verificou-se, porém, que o decreto havia sido promulgado próximo ao fim do ano 457 a.C. e, portanto, o período profético deveria chegar ao outono de 1844. Portanto, a visão do tempo não havia tardado, embora parecesse que sim. Aprendemos a confiar nas palavras do profeta, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Deus experimentou e provou seu povo com a passagem do tempo em 1843. O erro cometido na contagem dos períodos proféticos não foi logo descoberto, mesmo por homens instruídos que se opuseram às opiniões dos que esperavam a vinda de Cristo. Os estudiosos declaravam que o Sr. Miller estava certo em seu cálculo relativo ao tempo, embora discordasse dele quanto ao acontecimento que viria coroar aquele período. No entanto, eles, bem como o povo de Deus do Advento, estavam em erro comum com relação ao tempo. Aqueles que ficaram desapontados não foram por muito tempo deixados sem rumo, pois, pesquisando os períodos proféticos com oração fervorosa, foi descoberto o erro, assim como o traço do lápis profético através do tempo de espera. Na expectativa alegre da vinda de Cristo, a demora aparente da visão não havia sido tomada em consideração. Por isso ocorreu uma surpresa triste e inesperada. No entanto, essa mesma prova foi necessária para incentivar e fortalecer na verdade os crentes sinceros. Ellen White, Vida e Ensino, página 49 e 50. Assuntos como o santuário, em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista e mostrar qual é nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses, tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre os quais os mensageiros devem se demorar. Ellen White, Primeiros Escritos, página 78. Como povo, devemos ser diligentes estudantes da profecia. Não devemos descansar até que tenhamos entendido plenamente o assunto do santuário, apresentado nas visões de Daniel e de João. Esse assunto lança muita luz sobre nossa atitude e nossa obra atual, dando-nos provas irrefutáveis de que Deus nos dirigiu na experiência que tivemos no passado. Ellen White, Evangelismo, página 222. A cruz e o santuário. Seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7:14. O livro de Daniel, com certeza, é um dos mais fascinantes da Bíblia. Cheios de profecias, datas, reinos, símbolos, estátuas, animais, bestas, chifres. Mas assim como o Apocalipse, o foco do livro não é o anticristo prefigurado na simbologia dos reinos. O personagem principal, na verdade, é Jesus Cristo. O livro fala sobre a plenitude dos tempos, da sua primeira vinda, sua morte, sua obra de juízo e sua segunda vinda. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, Europa moderna são apenas partes do contexto em que a história se desenrolou. Como vemos em Daniel 2, no fim da visão da estátua, a pedra que vem do céu sem ajuda de mãos cresce e se torna uma montanha. Significa que o reino do Messias virá em breve. Em Daniel 7, 9, 14,
Temos a visão do juízo no santuário celestial, com os anjos servindo, chamas de fogo, tronos postos, livros abertos. No verso 13, temos o relato da volta de Jesus. É o Messias tomando posse de seu reino. Nos capítulos 8 e 9, Deus dá ao profeta Daniel mais visões para ampliar a compreensão de outros detalhes. A mesma história é contada com símbolos diferentes, enriquecida com mais detalhes, para destacar um ponto muito importante do plano da salvação, o juízo de Deus. Contagem de tempos, épocas, lugares, personagens são usados para explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Tudo isso deixou Daniel espantado, mas o anjo veio para lhe fazer entender. Daniel 9, 22 e 23. No contexto de Daniel 9, especialmente no verso 24, dentro da visão historicista gramatical, o personagem principal é o ungido, Messias em hebraico, Cristo em grego. Ele é Jesus. É ele que em 70 semanas proféticas fez cessar a transgressão, deu fim aos pecados, expiou a iniquidade, trouxe a justiça eterna, selou a visão e a profecia. Ele é quem foi ungido, santo dos santos no seu batismo, esteve morto, ressuscitou e depois subiu aos céus. É ele quem fez firme aliança, encerrou a validade dos sacrifícios e ofertas, e com o seu sangue nos comprou de volta para o Pai. Diálogo aberto. Qual a importância dos gráficos, datas, lugares, pessoas envolvidas na profecia e o que isso significa para você? Como essa profecia sobre a obra salvífica de Jesus na cruz e no santuário celestial aprofunda seu relacionamento com ele? Você compreende bem a profecia do juízo de Deus em seu favor? Bem, amanhã tem mais. Fim da lição. Bom dia e feliz sábado!